Olá, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que estejam muito bem. Estamos iniciando mais uma semana, tá? Com muito estudo, muita informação. Pessoal, nós passamos para uma próxima etapa. Neste capítulo, nós vamos iniciar infecções, patologias do trato urinário, tá? Vamos definir então por que ocorrem essas patologias no trato urinário, o que acontece, né, para elas ocorrerem. Lembra do sistema respiratório, né, que tem micro-organismos patogênicos, ou seja, micro-organismos que causam doenças na própria flora nasal, oral, orofaringe, tá? Que se acabarem descendo para o trato inferior respiratório, causam uma infecção. No sistema urinário é bem parecido, tá? Só que vamos pensar assim, o que tem ali proximal à uretra? Normalmente nas mulheres, né, tem a vulva, né, o canal vaginal, o ânus, tá? Nos homens tem o ânus, que não é tão proximal assim. Já vou explicar para vocês por que a incidência é maior em mulheres, tá? Então, os próprios micro-organismos patogênicos, né, que estão na pele, que podem vir do meio externo, quando entram em contato com a uretra, tá? E eles vão caminhando, podem entrar em contato com a bexiga, até entrar em contato com o rim e causar uma pielonefrite, né? Quando eles chegam em contato com a bexiga, é denominado cistite, infecção da bexiga, tá? Em contato com a uretra, uretrite, em contato com os rins, pielonefrite. Vocês vão encontrar essa sigla, tá? Denominada ITU, ITU, significa infecção do trato urinário. É muito comum quando vocês forem ver diagnóstico do paciente, tá escrito no prontuário lá ITU, tá? Então agora vocês já sabem o que significa. E o que pode causar? Quais são os fatores predisponentes que levam a uma infecção do trato urinário, tá? Pode ser causada pela diminuição do volume de urina, tá? Causado pela pouca ingestão de líquido, pela retenção de líquido. Pode ser causada se vier do meio proximal ali externo. Então, se forem mulheres, por exemplo, próprio micro-organismo, tá? Da flora vaginal, ele não faz mal para a vagina, mas quando ele entra em contato com a flora uretral, ele causa infecção, tá? Ou da flora retal também, então, por exemplo, mulheres que se limpam de trás para frente, trazendo fezes para a região da uretra, acabam trazendo micro-organismo e causando infecção do trato urinário. Só para vocês entenderem, tá? Outra situação que predispõe a infecções do trato urinário: gravidez, diabetes, hipertensão, tá? O uso de sonda vesical de alívio ou sonda vesical de demora. E o que pode acontecer quando a resistência está diminuída, tá? Ou seja, quando a imunidade da pessoa está diminuída. São os fatores que causam, tá, pessoal? A incidência é maior em mulheres, justamente por esse motivo que eu comentei com vocês, principalmente de cistite e de infecção do trato urinário. Vamos pensar assim, né? O homem ele tem um pouquinho mais de vantagem, porque a uretra dele é longa, tá? É do tamanho da extensão do pênis. Então, para chegar lá, o micro-organismo até a bexiga, demora um pouco mais. Não é tão exposto, né? Não entra tanto em contato. É bem protegido. Agora, o canal uretral da mulher é muito curto. Então, qualquer micro-organismo ali que causa um tipo de infecção na uretra, o que vai acontecer? Ele vai chegar muito rapidamente na bexiga, causando uma cistite, né? E a mulher engravida. Normalmente é muito comum as mulheres na fase da gestação terem infecção urinária, tá? Muito comum. Existe pouca ingestão de água, né? Com a compressão do útero, a bexiga acaba diminuindo um pouco, então acaba diminuindo a capacidade do volume urinário, né? Então, se a mulher suportava de 300 a 500 ml na bexiga, vai ser menor, tá? O volume de líquido que ela vai suportar, de resíduo. Então, vai acabar diminuindo o volume, tá?
E quanto à via de propagação, o micro-organismo normalmente se propaga, se espalha, tá? Por via hematogênica, que é via sanguínea, tá? Por via linfática ou, normalmente, o mais comum é pela via urinária mesmo, tá? Ah, Nicole, uma infecção urinária pode causar uma infecção generalizada? Pode levar esse micro-organismo para outros órgãos? Sim, pode sim. Então, para vocês terem a noção da gravidade, né? Não é uma coisa que pode se dizer tão simples se não for tratada em tempo e adequadamente. Vamos falar um pouquinho inicialmente sobre a cistite, tá? Então, cisto significa bexiga, ite, processo infeccioso, tá? Então, infecção na bexiga. A cistite, pessoal, ela é causada por micro-organismos que se propagam por meio do meato uretral mesmo, tá? Por meio da uretra. Por isso ela é mais comum em mulheres, tá? Normalmente ela se dá devido à presença de um micro-organismo retal, anal, que se chama Escherichia coli. Eu acho que toda mulher na vida já ouviu falar desse probleminha aí com esse tipo de micro-organismo, tá? Justamente, né, duas situações muito usuais. Então, na fase da infância, né, quando a menina usa fralda, faz cocô na fralda ainda, o que vai acontecer? O cocô vai entrar em contato com o meato uretral e causar uma cistite. Isso é muito comum. Na fase idosa, a mesma situação da fralda. Então, quando a mulher utiliza a fralda, por isso que é importante, né, realizar a higienização íntima a cada troca de fralda e não deixar muito tempo lá, né, o paciente evacuado, para não ter esse problema, tá, de infecção. E na fase adulta, o que mais causa é essa limpeza incorreta aí que eu comentei com vocês, tá? Se limpar de trás para frente. O correto é de frente para trás, afastando o micro-organismo da uretra e não trazendo para a uretra, tá? O que é muito comum acontecer? Sinais e sintomas. Assim que a cistite ocorre, começa uma dor, um incômodo na região suprapúbica, tá? Vocês podem apoiar, terminando o abdômen aqui para baixo, vai ter uma região, um ossinho, tá? Ele é um pouco antes do órgão genital. Então, esse osso se chama pubis. A região suprapúbica é acima do pubis. A bexiga, normalmente, nós não conseguimos senti-la, só se ela estiver cheia, tá? Então, na palpação, a mulher vai começar a sentir um pouco de dor nessa região suprapúbica, tá? Sensação de queimação quando está realizando a diurese, diminuição do volume de urina, ardência, tá? Para urinar. O que pode acontecer também é aumentar o número de micções, né? De aumentar a vontade de ir ao banheiro, só que no momento em que a mulher vai no banheiro, sai só aquele pinguinho, aquele pouquinho, tá? Parece uma dor, uma vontade absurda, quando chega no banheiro é um pouquinho só. Também é causada pela cistite. E a urina pode vir acompanhada de sangramento, tá? Ou presença de pus. Quando a paciente usa a sonda vesical de demora, pessoal, e tá com cistite, tá com infecção do trato urinário grave, assim, vocês conseguem observar o pus, né? Percorrendo toda a extensão da sonda. É pus mesmo, amarelão, espesso, tá? Então, isso pode acontecer. Como é feito o diagnóstico? Exame físico, tá? Palpação, anamnese, né? Que vai ser feito toda uma conversa, o histórico do paciente. Exame de urina. Tem dois tipos de exame de urina, tá? Urina 1 e urocultura. Qual que é a diferença entre um e outro? A urocultura, ela vai estar indicando a quantidade de eletrólitos, tá? Se existe uma infecção ou não. Então, vocês vão acabar vendo no exame lá, escrito leucócitos, tá? Já estudaram leucócitos? Sabem o que é isso? Leucócitos são as células de defesa no organismo. Quando os leucócitos estão aumentados, ou seja, acima de 10 mil, tá? 50 mil, 100 mil, 200 mil, 1 milhão, tá? Quando eles estão aumentados, quer dizer que se a célula de defesa precisou aumentar, é porque elas estão sendo atacadas, tá?
E normalmente, quando há uma infecção, um micro-organismo, os leucócitos aumentam. Então, no urina 1, vai estar identificando só se há presença de uma bactéria ou não, tá? Dá para tratar com esse exame? Até dá para tratar, mas a precisão maior é durante o exame, né, quando sai um resultado da urocultura. É feita uma cultura para ver que tipo de bactéria tá na urina, tá? Sabendo o tipo de bactéria, dá para saber o tipo de tratamento correto. Como, né? No exame de urocultura, vem lá o nome da bactéria. Então, por exemplo, vamos pensar na Escherichia coli, tá? Vem o nome dela. E vem na frente várias sugestões de antibióticos, tá? Por exemplo, ciprofloxacino, penicilina, amoxicilina. E na frente do antibiótico, tá? Azitromicina, vem um R de resistente ou um S de sensível. O que quer dizer isso? O R quer dizer que a bactéria ela é resistente a esse antibiótico, ou seja, não vai matá-la, tá? E o S quer dizer que a bactéria é sensível àquele antibiótico. Então, o antibiótico vai ser efetivo, vai matá-la. Aí o médico opta pelo tratamento ideal, por meio desse exame, com a certeza da bactéria que está ali e a certeza de que vai ter uma progressão aí no tratamento, que vai ter resultado, tá? Diferentemente, só quando faz urina 1 consta infecção e ele passa o antibiótico mais comum, né? Azitromicina, ciprofloxacina. A azitromicina é o famoso ácido, né? Que todo mundo já tomou na vida aí. Mas, se a bactéria for resistente, o que vai acontecer? Vai dar mais força, mais resistência a ela, tá? Chega num período que não é mais suficiente a medicação por via oral. Aí vai ter que partir para medicação por via endovenosa, direto na veia, tá? Então, por isso que deve ter muito cuidado e atenção no momento da escolha do antibiótico. Tudo bem, pessoal? Sinais e sintomas. Agora nós vamos aprender algumas palavrinhas, aprender e ou rever, tá? Disúria, dificuldade para urinar. Então, acaba doendo no momento que vai urinar, acaba saindo pouco, sendo desconfortável, tá? Ardendo. Outro sinal e sintoma, hematúria. Junta, né, o hema e o túria. Esse úria aí, lembra urina, e o hemato, lembra sangue. Então, presença de sangue na urina, tá? Outro sinal e sintoma, piúria, presença de pus na urina, tá? Outro sinal também que pode haver é a polaciúria, é aquilo que eu falei para vocês, é o aumento da vontade de fazer xixi, tá? Não necessariamente aumento do volume de urina, é o aumento das micções, não do volume de urina, tá? Polaciúria. Dor na região suprapúbica, acima do pubis, tá? E mal-estar em geral. Tratamento. Normalmente infecção urinária, né? Infecção de bexiga é causada por uma bactéria. Então, o tratamento é antibiótico terapia. O médico vai definir se é por via oral, se é por via intramuscular ou via endovenosa na veia, tá? E vai definir a quantidade de dias, 5 dias, 7 dias, 10 dias, tá? Ele vai ver a quantidade necessária aí do antibiótico de acordo com a gravidade, tá? Outro tratamento são analgésicos para dor, se for necessário, anti-inflamatórios, se for necessário também. Existem algumas medicações que realizam uma limpeza na bexiga, tá? Medicações que deixam o xixi alaranjado, esverdeado, que elas fazem essa limpeza na bexiga e causam um pouquinho de alívio para o paciente, tá? O paciente relata que diminui um pouco a dor, lembrando que essas medicações não eliminam os micro-organismos totalmente, tá? Elas não são antibióticos, são medicações apenas para realizar essa limpeza na bexiga, tá?
Cuidados de enfermagem. Então, vocês vão realizar a medicação, tá? Realizar a coleta do exame laboratorial. Algumas orientações para vocês durante a coleta, tá? Se vocês forem coletar o exame de urina e o paciente estiver com sonda, vocês vão precisar de uma seringa, tá? De um tubo, um frasco coletor estéreo, tá? Manter toda a técnica estéreo. Vão conectar a seringa na extensão da sonda. Lembrando que, posso coletar a urina que está lá presente no saco coletor o dia inteiro? Não, tá? Tem que ser a urina do início da sonda ali, que está saindo agora. E vocês vão perceber que tem um suporte para vocês conectarem a seringa e aspirarem a urina de lá, tá? Se for coletado o paciente espontaneamente, ou passar uma sonda vesical de alívio para poder coletar, vai ter que realizar a antisepsia do local, com gaze, tá? E antisséptico aquoso, normalmente chamado clorexidina, tá? Se for mulher, vocês vão precisar de 5 gases, ou seja, um pacotinho de gaze. A antissepsia é realizada molha, né? Embebeda com o antisséptico, né? A gaze. Os 2 grandes lábios vai precisar de 2 gases, tá? Então, uma no lábio direito, outra no lábio esquerdo. Depois, mais 2 gases para os pequenos lábios. Vocês vão precisar abrir a vulva com esses 2 dedos aqui e fazer a higienização por dentro. E a última gase, a quinta, vocês vão colocar no meato, né, no orifício uretral e dar uma volta e tirar. Não é volta completa. Volta e tira. Não pode voltar, para não espalhar um micro-organismo, tá? Se for no homem, vocês vão utilizar 5 também. Então, vocês vão pegar da glande, né, para o corpo do pênis, lado por lado. A última gase no meato uretral também, tá? Aí vai fazer a coleta. Ou vocês vão orientar para que o paciente faça isso e ele mesmo colete a urina, tá? Com o mínimo de chance de contaminar o frasco, ou seja, não deixar cair, só abrir o frasco no momento em que for realmente desprezar a urina, tá? Desprezar o primeiro jatinho de urina, nunca usar aquele primeiro jato. Aquele primeiro jato, ele vem com uma carga maior de micro-organismo, né? Que tá localizado ali no meato uretral. Então, despreza o primeiro jato e aí considera o jato seguinte. Orientar o paciente a estimular a eliminação da diurese, ou seja, a realizar as micções com mais frequência, tá? A ingerir o maior volume de água diariamente, manter o repouso quando for necessário, na fase mais aguda que houver muita dor, verificar, observar e anotar os sinais vitais, tá? Administrar medicação de acordo com a prescrição médica, observar o aspecto da urina, tá? Coloração, se está clara, se está escura, alaranjada, amarelada, tá? Aspecto, se está límpido, tá? Transparente, ou está turvo a urina, tá? E se há presença de pus, de sangue, de grumos, tá? Orientar o paciente para que ele urine após o ato sexual, isso é importante, tá? Porque durante o contato sexual existe uma fricção, existe micro-organismo ali presente, tá? Na região sexual, né? Genital masculina e feminina. Então, assim que ele terminar de realizar, ele ou ela, tá? Vá para o toalete e realize a micção para limpar o canal da urina, tá? A própria micção expulsa os micro-organismos. Principalmente se for o homem, né? Porque a ejaculação acontece na uretra também. Então, de repente, se ficar alguma coisa ali parada no trato uretral, já sai com o jato de urina. Então, se tiver esperma, sêmen, que pode ficar ali e causar
alguma obstrução, causar algum tipo de processo inflamatório, já vai sair com a urina, tá? Utilizar o chuveiro para realizar a higiene íntima, tá? Mulheres também, após a relação sexual, higienizem a genital, tá? Com água e sabão neutro e deixar bem seco. E orientar sobre a importância da ingestão hídrica, de ingerir líquidos. Tranquilo, pessoal? Eu vou dar uma introdução para vocês aqui sobre retenção urinária, tá? Que é a incapacidade de fazer xixi. Então a pessoa ela sente vontade, sente o estímulo, mas não consegue eliminar a diurese, tá? Fica retido. Por quê? Como ocorre? As causas são diferentes em homens e mulheres, tá? Em homens, qual a mais comum causa da retenção urinária? Uma obstrução, tá? No canal da uretra, que o homem é muito mais fácil de ter obstrução, tá? Por um cálculo, por um coágulo, por um corpo estranho, um tumor, tá? Aumento da próstata, a próstata vai comprimir o meato uretral, vai estreitá-lo. Estenose uretral, que é o estreitamento da uretra, tá? Fica bem estreito, então dificulta a passagem da urina. Uretrite também é uma causa bem comum, tá? Fimose, pessoal, é quando tem a glande, né? E existe uma pele móvel entre a glande. Quando esse paciente tem fimose, essa pele não desce, tá? Então ela fica fechando ali o meato uretral, tá? Muitas vezes acaba ocorrendo esse estreitamento do meato ali também, diminuição da luz do meato, tá? Do orifício. DSTs, doença sexualmente transmissível também, tá? Quando causa verrugas, lesões bem na região ali uretral, tá? Diminui o volume de diurese porque vai obstruir o orifício, tá? E em mulheres, as causas mais comuns, estenose também, tá? Da região uretral, cálculo renal, tá? Que acaba se desprendendo e obstruindo o canal da uretra, câncer, né? Tumores, gravidez, tá? O útero gravídico também pode ocorrer essa complicação. Edema, cirurgias de períneo, cirurgias uretrais, tá? Bexiga neurogênica, hérnia de disco, fecaloma, que são fezes endurecidas que acabam obstruindo, tá? O intestino e comprimem ali a região uretral, impedindo a saída, tá? Da diurese. Causas psicogênicas, né? Que tem origem psicológica, também afeta, e reações medicamentosas também, complicações aí, reações adversas de medicação, tá? Sinais e sintomas da retenção urinária: ausência ou diminuição do volume de diurese, lentidão do jato urinário, ele sai bem lento em pouquíssima quantidade, dor no baixo ventre e na região suprapúbica. Como esse problema é na uretra e não na bexiga, vai sentir dor mais embaixo do ventre, então um pouco após ali a região do pubis, tá? Roupa manchada de urina, porque às vezes acaba doendo, o paciente não consegue controlar aquele jatinho, tá? E acaba eliminando durante suas atividades mesmo, não consegue controlar, tá? Então tá trabalhando, tá dormindo e acaba urinando, então fica manchada, tá? Como que é realizado o diagnóstico? Anamnese, exame físico e exames direcionados, tá? Para identificar esse tipo de alteração. Tratamento, inicialmente vai tratar a causa, tá? Se é um tumor que está causando, trata o tumor, tá? Se é uma obstrução, um cálculo, trata o cálculo. Sem tratar a causa, não tem como tratar a patologia.
estimular a diurese espontânea até aonde der, tá? Fazer estímulos para tentar eliminar a diurese e, se houver prescrição médica, né, de indicação para utilizar uma sonda vesical de demora, vai passar a sonda, tá? Como uma forma de tratamento. Cuidados de enfermagem. Vocês vão ajudar, auxiliar o paciente para que ele urine com mais facilidade. Existem algumas técnicas, tá? Como, por exemplo, quando o paciente for ao banheiro, tentar abrir a torneira da pia, tá? Ou ligar o chuveiro durante o banho é uma oportunidade, né? Com água morna, porque a água vai esquentar ali a região da bexiga, vai estimular por causa do barulho. Então, auxiliem o paciente. Não fiquem parados, tá? Lá olhando o paciente eliminar a diurese, né? Pronto! Terminou? Conseguiu fazer xixi? Porque sob essa pressão, ele não vai conseguir, tá, pessoal? Então, tomem esse cuidado aí. Compressas quentes também na região suprapúbica, tá? Na região genital também ajuda a estimulação. Às vezes, mexer com água, né? Abrir a torneira, colocar a mão na água, pegar, sentir a água do chuveiro, pôr as mãos, tá? Também auxilia, né? Sempre garantindo a privacidade do paciente, não ficar forçando, deixa ele no tempo dele, no tempo que ele precisar para eliminar a diurese, tá? Administrar as medicações prescritas, manusear a sonda vesical de demora. Vocês, auxiliares técnicos de enfermagem, não realizam mais a passagem da sonda vesical de alívio e nem de demora, tá? É só o enfermeiro que pode realizar ou o médico. Mas vocês vão manipular essas sondas e preparar o material para passagem, vão retirar a sonda quando for necessário, auxiliar a enfermeira no procedimento da passagem da sonda. Por isso é importante vocês saberem os materiais, como funciona, tá? A fisiologia e anatomia do trato urinário. Pessoal, nós ficaremos por aqui hoje. Muito obrigado por essa aula. Gratidão, até a próxima aula. Um beijo para vocês. Qualquer dúvida é só me falar, tá bom? Até mais!